Aí vamos fazer agora uma pergunta. Mas Daniel, então você está falando que o problema da depressão não é o que aconteceu, mas é a forma como você está pensando sobre o que aconteceu. Correto. Então você quer dizer que todas as pessoas que entram em depressão pensam de uma mesma forma? Perfeito. Todas as pessoas que entram em depressão pensam de uma mesma forma. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando é Aaron Tim Beck, o pai da TC ou da TCC, da terapia comportamental cognitiva. Aaron Tim Beck, anteriormente, ele acreditava muito na teoria freudiana, de que a depressão seria um processo autopunitivo, de quando o ser humano se colocaria como seu próprio agressor. Mas quando Aaron Tim Beck começou a observar os seus clientes, os seus pacientes, ele é tanto um psiquiatra como também um psicanalista. Na época, ele está hoje com 98 anos, mais ou menos, mais de 90 anos, ele mora na Pensilvânia, escreveu alguns livros. Eu comprei os livros de Aaron Tim Beck, e são livros técnicos, tá? E eu recomendo que, se você quiser algum livro para você ler sobre depressão, leia o livro técnico de Aaron Tim Beck. Ele custa hoje em média de 120, 130 reais, mas é um livro excelente. E o título do livro é Teoria da Depressão, Terapia Cognitiva, de Aaron Tim Beck. É um livro excelente. Mas eu não estou só me baseando na teoria cognitiva da depressão, eu estou me fundamentando na minha experiência pessoal com os meus próprios clientes com depressão. Então, o que vai acontecer aqui? Qual é a estrutura de pensamento de uma pessoa depressiva? A primeira estrutura de pensamento de uma pessoa depressiva é a fixação do pensamento. Se alguém puder escrever ou digitar, por favor, vocês vão ajudar muito. A primeira característica de uma estrutura de pensamento depressiva é fixação do pensamento. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa está em depressão, a mente dela passa por um processo de abstração seletiva. O que é uma abstração seletiva? É exatamente quando a pessoa ela separa tudo que existe ao seu redor e foca apenas em uma ideia. Essa é a primeira característica de uma pessoa com depressão. Ela vai ter o seu pensamento focado em uma ideia, focado em um evento. Anotem o que eu estou falando, é muito importante. Eu estou aqui como profissional da área da saúde mental. Então eu não estou falando sobre achismo, eu estou falando sobre ciência. Prestem muita atenção. O primeiro problema da estrutura de pensamento de uma pessoa com depressão é a fixação do pensamento. A pessoa abstrai tudo que está ao seu redor, ela esquece de tudo, ela esquece de todos e ela fixa o seu pensamento em um fato, apenas em um fato. E o que vai acontecer? A nossa mente, ela é regida pelo princípio
da concentração. E qual é o princípio da concentração? Tudo que você foca, a sua atenção, ela se amplia. Vou repetir. Um dos princípios em que a mente funciona é que ela amplia tudo o que você foca a atenção. Quando você foca a atenção em A, você desconsidera B, C e D. E tudo na sua vida passa a ser gerado a partir do ponto da fixação. Eu vou dar um exemplo claro: uma pessoa apaixonada. Uma pessoa que está apaixonada, ela tem uma estrutura de pensamento fixa, igual à estrutura de uma pessoa com depressão. A estrutura de um pensamento de uma pessoa apaixonada, nesse aspecto, é a mesma de uma pessoa com depressão, fixação do pensamento. Uma pessoa apaixonada, ela só consegue pensar naquela pessoa da paixão. Ela tem dificuldade de desviar o seu foco daquele fato, daquela pessoa. E na depressão vai acontecer a mesma coisa. Essa pessoa, ela vai focar o seu pensamento no fato, em um único fato. E aqui vem o primeiro cuidado que você deve ter. Quando você perceber que você está pensando muito em alguma coisa, você precisa desviar a sua atenção daquela coisa. Porque quando você concentra a sua atenção naquela única coisa, você vai criar uma fixação do pensamento. E aí surge um grande problema. Você termina esquecendo tudo que está ao seu redor. E para você a única coisa que existe é o ponto da fixação do seu pensamento. E isso vai acontecer em vários aspectos da vida. É por isso que você nunca deve se restringir a se relacionar somente com o filho, porque esse único filho vai ser o ponto de fixação do seu pensamento. Se acontecer alguma coisa com ele, você vai ter dificuldade de continuar a sua vida. Por quê? Porque quando você fixa o seu pensamento em um ponto, esse ponto passa a ser a razão da sua existência. Esse ponto de fixação, ele passa a ser o centro da sua existência, o centro da sua percepção de existência. É por isso que você não consegue se desapegar da pessoa da paixão. Porque quando você está apaixonado, você está com o pensamento fixo nessa pessoa. E você ignora o seu filho, você ignora a sua mãe, você ignora o seu pai, você ignora a sociedade, você ignora Deus, você ignora a sua moralidade, você vai ignorar tudo. Na depressão acontece a mesma coisa. E aqui está a primeira regra da sanidade mental. Se você percebe que você tem uma tendência para fixação do pensamento, você precisa de ter cuidado. Se você percebe que você está se apegando muito a uma pessoa, ainda que seja o seu marido, ainda que seja o seu filho, ainda que seja um animal de estimação, ainda que seja o seu emprego, um namorado, uma viagem, um curso, você está correndo um grande perigo.
Então, é muito importante que você nunca, absolutamente nunca, detenha o seu pensamento fixo apenas em um ponto. Agora tem o detalhe: você pode fixar o seu pensamento em um ponto, no autoaperfeiçoamento. Eu vou falar algo agora que pode chocar alguns de vocês, mas eu irei falar. Até quando você tem uma fixação do seu pensamento na vida espiritual, na religiosidade, vai ser um problema, porque você vai desenvolver o fanatismo religioso. É por isso que até em relação à religião, em relação à Bíblia, até em relação a Deus, eu sei que vai chocar o que eu vou falar, você deve ter cuidado, porque é muito difícil o ser humano ter equilíbrio na vida. Então eu vou repetir: cuidado com a fixação do seu pensamento. É muito importante que você tenha equilíbrio. E em relação à questão da vida espiritual, eu já tratei pessoas que desenvolveram fanatismo religioso, e com o fanatismo religioso desconsiderou os filhos, desconsiderou o emprego, começou a culpar as pessoas, começou a ficar no meio da rua gritando, apontando o pecado das pessoas. Fixação do pensamento não é saudável em momento algum. Esse é o primeiro ponto.